Olá, oi, seu Nelson, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Alessandra. Tudo bom? Eu tô bem, vocês estão bem? Muita chuva por aí? Oi, Rose, a Miriam, bom dia. Que bom, né? Glória a Deus por mais um dia. Hoje, quarta-feira. Eu fico meio perdido nos dias da semana, mas estamos aí, né? Mais um dia. Louvado seja Deus pelas bênçãos que Ele traz sobre as nossas vidas todos os dias, né? Quarta-feira. Dia primeiro, né? Isso? Deixa eu olhar aqui no celular. Dia 1º de junho. Glória a Deus, né? Por mais um mês que está se iniciando aí. Chegamos na metade do ano. Glória a Deus. E vamos continuar ali, lendo a leitura do livro de Isaías. Nós paramos ali no capítulo 45, no finalzinho, terminamos ontem o 44. E vamos lá então para o 45, onde esse subtítulo diz assim: Ciro, o libertador de Israel. Deixa eu achar meu óculos aqui. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face. Nós já vimos ali que Ciro não era do povo de Israel. Ciro era o governador lá dos povos inimigos de Israel, aqueles que levaram eles cativo. Só que o Ciro já era bem lá na frente, já no final do cativeiro. Então Deus já falando lá daquele que trouxe a libertação para o povo, né? Tá a história desse rei, tá também lá no livro de Neemias. Assim diz o Senhor, o seu ungido, ao seu ungido. Olha que interessante, né? Deus trazendo a unção sobre uma pessoa que não era do povo de Israel. Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia diz isso. Ele unge as pessoas, ele determina para a finalidade com que ele quer, com que ele precisa, né? Deus tem uma palavra, não sei se eu vou encontrar agora, no livro de Daniel. Daniel, como nós vimos, é aquele profeta de Deus que participou do cativeiro, né? Que estava lá dentro da Babilônia, cresceu lá praticamente. Ele era um jovenzinho quando ele foi junto com o povo de Israel levado cativo para lá. E tem um trecho que Deus fala para ele assim, né? Que eu que movo o coração dos reis, eu é que determino para que direção vai andar, né? Tudo vem do Senhor. Por isso que o Senhor fala para a gente orar pelas nossas autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. Ali no capítulo 2 de Daniel, no versículo 21, diz assim: É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, né? É Deus quem move todas as coisas. É Deus quem estabelece os reis e também tira os reis de lá. E tem um outro trecho que fala assim, que toda nação tem o governo que merece. Então tudo é fruto das nossas próprias atitudes, do nosso próprio pecado, da nossa própria iniquidade, se a gente tem um governo que não atende às nossas necessidades, isso é favor de Deus, ou se a gente, né, acaba colocando no governo alguém que não atende às nossas necessidades. E isso tudo é resultado da própria concupiscência do povo, né, do pensamento, da mentalidade, daquilo. Então tudo vem do Senhor e a gente, permissão, ou é vontade de Deus, ou é permissão dele, mas a gente precisa orar, né? De qualquer forma, a gente precisa clamar a Deus pela misericórdia dele todos os dias. Então, aqui, Deus falando, né? Desse rei lá dos inimigos, a quem Deus colocou o cetro na mão, como ele falou também aqui nesse trecho de Isaías. Deus deu autoridade a esse rei para operar o juízo sobre o povo de Israel. O povo foi levado cativo lá, né, na época. Primeiro teve vários reis que passaram ali pela Babilônia, né?
E esse foi um que foi no final, que trouxe a libertação para esse povo. E Deus falando tudo isso para Isaías muito antes de acontecer, antes até deles irem lá para o cativeiro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os seus caminhos tortuosos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Olha que lindo, né? Por amor do povo de Israel, quando ele fala ali de Jacó, de Israel, Deus estava falando da descendência de Abraão, a promessa que Deus deu lá atrás para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus cuidou desse povo, separou ele para que eles conhecessem o Senhor, e a partir dele todas as nações da terra fossem abençoadas. A partir desse povo todos viessem a conhecer o Salvador, né? O libertador, o Deus verdadeiro. E foi assim que o Senhor fez, graças a essa promessa de Deus. Hoje nós temos acesso a ele, hoje nós conhecemos ao Senhor. E aí ele fala ali, né, que por amor desse povo, por amor da promessa que Deus tinha feito a eles, ele chamou a esse Ciro, que nem conhecia o Senhor, e pus o sobrenome, ainda que não me conhece. Então Deus honrou ele por amor do povo, para que ele pudesse ser ali o libertador do povo. No 5, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Que lindo! Para que saibas até o nascente do sol e até o poente, que além da minha mão não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. No 7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Como é estranho, né? A gente conceber Deus como o controle absoluto, o Criador, como ele está colocando aqui, tanto do bem quanto do mal, na treva e na luz, né? Mas Deus é soberano sobre todas as coisas, tem que compreender isso, né? Que Deus opera tudo em todos. Lá no livro de Jó, é bem interessante, assim, quando a gente vê a ação de Satanás, do inimigo das nossas almas, né? Não é inimigo de Deus, Deus não tem inimigo, né? É inimigo das nossas almas, porque ele intenta contra a verdade de Deus que há dentro de nós, levando a gente para os caminhos que o nosso próprio coração direciona, porque a Bíblia fala assim que nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências, ou seja, naquilo que é iniquidade dentro de nós, aquilo que é uma inclinação do nosso coração para fazer as coisas erradas. É ali que o inimigo intenta para que a gente faça, né? Para que a gente peque contra o Senhor. E lá no livro de Jó, não sei se você já conhece o livro de Jó, né? Um livro de uma pessoa que passou pelo Calvário mesmo, um sofrimento só, aquele livro inteiro. E Jó foi provado por Deus, porque Deus permitiu que todas aquelas coisas acontecessem a ele, para que ele viesse a conhecer o Senhor de uma forma ainda mais intensa, né? É assim que fala lá no livro de Jó. E tudo começa com um diálogo entre Deus e Satanás ali. E ele fala: vê o teu servo Jó, dá uma olhadinha para ele. Ele teme você, ele te ama porque ele tem de tudo, porque nada lhe falta, né? E Satanás começa a falar com Deus, e tentar ali a Deus, falando assim, e colocando Jó como alvo. E Deus permitiu que esse inimigo viesse e tocasse na vida de Jó. E ele falou assim: você pode tocar em tudo que ele tem, em tudo que é dele, menos na vida dele, né? Então tudo, até as coisas ruins que nos acontecem, é permissão do Senhor, senão ele não deixa que o inimigo venha e toque.
E ele permite isso para tratar o nosso coração, porque cada vez que a gente é tentado nas nossas próprias falhas, a gente tem a oportunidade de reconhecer que aquilo é errado. E a palavra arrependimento, ela trata de uma mentalidade mudada, de uma metanoia, né? Uma mudança de mente. Então a gente precisa se arrepender, se converter dos nossos pecados, como a palavra fala, né? Converter é mudar totalmente de direção, não é fazer só uma curvinha, né? Conversão à direita, você muda totalmente de direção. E é isso que o Espírito Santo intenta dentro do nosso coração, fazer com que a gente possa mudar essa direção que a gente está tomando. Se você está seguindo por um lado, você vai totalmente para o outro. E o Espírito Santo em nós, ele nos direciona para isso. Lá aquela vozinha lá dentro de nós, que nem sempre a gente dá ouvidos. Essa é a voz de Deus dentro de nós, a voz do Espírito Santo de Deus. A palavra diz assim que todo aquele que um dia ouviu a palavra da verdade e nela creu, recebe o Espírito Santo como um selo da promessa. Então esse Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso espírito. E a partir desse Espírito Santo nós temos a lei de Deus dentro do nosso coração e a gente sabe se a gente deve ir para a direita ou deve ir para a esquerda. E isso é promessa do Senhor que ele cumpriu por intermédio de Jesus. Ele falou assim, é necessário que eu vá para que ele venha, o Paráclito, o Consolador, né? Então nós temos um Espírito Santo dentro de nós, um Consolador dentro de nós, e a gente precisa dar ouvidos a esse Consolador, né? Glórias ao Senhor. Por isso eu quero ler com você de novo. Vamos ler quantas vezes for necessário, até que essa palavra entre no nosso coração e a gente entenda que Deus é conosco em tudo que nos sucede, seja no bem, seja no mal. Paulo falou lá em Romanos, né? Em tudo dai graças, não só nas coisas boas, mas também nas coisas ruins, sabendo que elas vão imprimir dentro de você um fruto de esperança, um fruto de perseverança, né? Então, é necessário que certas coisas aconteçam. Deus permite justamente porque é a partir dali que ele tem essa oportunidade de tratar os nossos caráter, né? Que nós temos essa oportunidade de ser tratado por Deus, de se converter dos nossos maus caminhos, de andar numa outra direção, onde a gente vai alcançar o alvo, né? A palavra pecado significa errar o alvo. Então Deus tem um alvo para nós, Deus tem uma direção. Cada vez que a gente peca, a gente desvia desse alvo e vai para outro lado. Aí, pela graça de Deus, Deus nos convence de que aquele é o melhor para nós, né? Mas a escolha sempre é nossa, né? Ele nos deu isso, o livre-arbítrio. Então, eu quero ler com você lá em Jeremias 31, no versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia que os tirei pela mão para o tirar da terra do Egito. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Antes ainda ele fala ali, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. No 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, né, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa palavra se repete lá em Romanos, se repete em Hebreus também, se repete em 1 João, né? Deus falando dessa aliança que ele fez conosco por intermédio do sacrifício de Jesus. Então hoje nós temos a graça de fazer parte do povo de Deus, né? Glórias a Deus por isso, porque Deus é um Deus perdoador, sua misericórdia permanece para sempre, né? Assim que a palavra fala. E a gente precisa andar nessa luz, né? Andar nessa direção. E mesmo quando a gente caminha por caminhos tortuosos, o Senhor permanece conosco. Deus tirou Adão e Eva lá do jardim, expulsou eles de lá, não porque Deus ficou bravo com eles, mas porque eles não podiam mais ser participantes daquela glória de Deus que tinha ali no jardim. A Bíblia diz que eles falavam, Adão falava com Deus no final da tarde,
dentro do jardim. Então eles não podiam mais fazer parte de tudo aquilo ali por conta do pecado que passou a habitar dentro deles. Mas Deus não deixou de cuidar deles, mesmo eles estando fora, né? Então até aqueles que estão caídos, aqueles que estão afastados, Deus vem e dá oportunidade para que ele se reconcilie, para que ele restabeleça de novo a aliança. E em Jesus Cristo, Deus pôde restabelecer esse Éden de novo, onde a gente pode ter acesso ao Senhor. Nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E isso é a maravilhosa graça de Deus, né? A maravilhosa graça que Deus poder nos alcançar novamente, poder restabelecer essa aliança dentro de nós, não aquela aliança feita no Egito, como ele falou ali, né? Feita com o povo que ele tirou do Egito, lá no deserto, com Moisés, que Deus deu aquelas tábuas da lei, mas uma lei que Deus imprime no nosso coração, e que a gente, a partir dessa lei, a gente sabe que direção que a gente deve tomar, né? Cabe a nós a escolher para que lado a gente vai. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. Ah, Gilsônia. Não, cheiro da Amazônia não é a Gilsônia. Tudo bom? A Graça de Manaus? Beijo, Graça. Que joia. Nossa, lá do outro lado, né? Estamos bem distante. Manaus é outro extremo. A Lourdes, tudo bem? Que joia, né? Glória a Deus pelas estações, glória a Deus pelo nosso país, por esse povo tão grande, tão lindo, né? Por a gente poder ter essa oportunidade de estar unido aqui, mesmo com essa distância física, a gente está unido aqui. A gente tem a oportunidade, a internet é uma bênção de Deus, né? Como todas as coisas que nós temos acesso, ela é usada, né? Pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. A gente que escolhe, sempre a escolha é nossa. E é uma oportunidade da gente estar unido, que bacana, né? Poder compartilhar. Eu agradeço por vocês estarem aí, por essa oportunidade de a gente poder se reunir e compartilhar da palavra. Eu quero que vocês participem mais, né? Às vezes eu não consigo ler aqui na hora os comentários, mas aí depois a gente volta e vai lendo. E participem, né? Fale aí o que Deus tem falado no teu coração, qual que é o entendimento que Deus tem dado ao teu coração diante dessas leituras que a gente faz, porque Ele vai falando diferentemente. Essa que é a beleza da palavra. O Espírito Santo, ele fala dentro de nós, ao nosso coração, naquilo que a gente precisa entender para o dia de hoje, né? É o nosso pão diário. Cada vez que a gente abre a palavra de Deus, ela se renova para nós de uma forma diferente, né? Oi, Maria, tudo bem? Bom dia. Então é isso, gente. É isso. Glória a Deus por mais um dia. Que Deus abençoe grandemente aí a sua quarta-feira. E se assim Ele quiser, a gente se encontra novamente amanhã, né? Às 6h16. Estamos aí. Beijo, fica com Deus.